Oi, gente, tudo bem? Nós chegamos ao nosso último capítulo de 1 Timóteo. Eu espero que você tenha acompanhado todos os outros dias e tenha aprendido muito, assim como eu aprendi fazendo e compartilhando esse estudo com vocês. E agora, no capítulo 6, nós vamos falar sobre combater um bom combate, proteger a verdade e guiar os outros na busca pelo que é eterno, né? Então, a gente começa o capítulo falando sobre integridade no trabalho, né? Então, Paulo falava sobre os escravos considerarem os seus senhores dignos de respeito. Então, ele quer ensinar não a escravidão, não, ele não está concordando com a escravidão, mas ele quer ensinar como o evangelho pode transformar até as relações mais injustas. Então, ele realmente quer mudar a postura dos escravos com relação aos seus senhores, né? E a integridade no trabalho é mais do que uma obrigação ética. E se for de um irmão da fé, a gente deve ser ainda mais zeloso com ele. Então, a nossa conduta nos nossos trabalhos devem ser marcados por amor e respeito. Então, a gente pode, com certeza, usar tudo isso nos nossos dias de hoje, né? Então, a segunda parte do capítulo 6 fala sobre falsas doutrinas. Mais uma vez ele vai falar sobre isso, né? Então, no capítulo 3 e no capítulo 4, vou ler para vocês, que diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve avaliar cuidadosamente os ensinos que a gente ouve. Sempre colocar a luz da palavra para saber distinguir o que é verdadeiro ou o que é uma falsa doutrina, né? E como a gente vai saber isso? A gente vai saber se é uma falsa doutrina ou não através dos frutos, né? Então, porque o verdadeiro evangelho produz amor, união, paz e crescimento espiritual. Já as falsas doutrinas promovem o caos, a divisão e afastam do verdadeiro propósito que é Cristo. Então, o nosso dever é estar sempre atento a todos os ensinamentos que a gente recebe. Então, a penúltima parte do capítulo 6 fala sobre a grande riqueza, é a piedade e o contentamento. Então, no versículo de 6 ao 10, fala sobre que de grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas, e muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram-se a si mesmos com muitas dores. Então, para Paulo, aqui, como ele fala, a riqueza não está na quantidade de bens, mas sim em uma vida de contentamento e piedade. Isso é radical para a gente que vive em uma sociedade materialista, porque ele fala realmente aqui, se a gente tiver com o que vestir, né, e um sustento, que a gente esteja contente. Então, para a gente é muito difícil de ver dessa forma, mas é isso que Paulo pede aqui. Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo, buscando riquezas terrenas, e isso acaba fazendo com que a gente desvie o foco de Jesus e coloque o foco no dinheiro, nas coisas terrenas, nas obras que a gente pode fazer por aqui, e não é isso. A gente tem que sempre estar focado naquilo que o Senhor está falando para a gente, nas coisas que Ele já falou para a gente através da sua palavra. A próxima parte do capítulo 6 é o bom combate. E no versículo 11 e 12 que fala: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a esperança
e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, a expressão homem de Deus mostra o quão servo fiel e separado Timóteo foi chamado para viver os valores do reino, né? E ele não chama só Timóteo, mas ele chama cada um de nós, para que a gente tenha uma vida cheia dessas virtudes espirituais, não tendo uma vida exemplar só perante os homens, mas também uma conduta exemplar perante Deus, né? E o combate ao bom combate faz uma analogia a vida ser uma batalha, né? E em uma batalha é necessário perseverança e foco, determinação, para continuar até a morte ou até o final da batalha, que no nosso caso é a morte, né? Agindo diferente das tendências materialistas, do amor ao dinheiro e todas as coisas desse mundo, que faz com que a gente perca o foco do Senhor. Então, para a gente combater o combate, a gente tem que agir diferente, ser perseverante e realmente ter foco e determinação na eternidade, né? E a próxima parte, né, é uma instrução aos ricos, porque por mais que Paulo diga para que nós tenhamos o contentamento, ele também não condena a riqueza. Então, ele dá uma instrução para quem tem a riqueza, né, para que eles possam ser generosos, repartirem com os outros e fazerem boas obras. Então, ele também diz que o verdadeiro uso das riquezas é promover o bem-estar dos outros, a fim de construir um firme firmamento na eternidade. E a última parte do capítulo 6 está lá no versículo 20 e 21, que fala: E você, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Então, Paulo finaliza falando para Timóteo a responsabilidade dele de proteger aquilo que lhe foi confiado, né? E ele não fala só para Timóteo, mas para cada um de nós, para que a gente possa proteger a palavra de Deus e realmente levar onde quer que a gente for. E eu espero que nesse estudo, nesses dias, você tenha aprendido, você tenha sido realmente edificado, que você tenha sido equipado, assim como eu fui, para que você possa ter uma conduta exemplar aonde quer que você esteja, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, e que você realmente esteja ouvindo ao Senhor e o obedecendo a cada dia. Então, o que eu queria deixar para vocês é que realmente o Evangelho é um privilégio e que a gente precisa viver ele com fidelidade. Então, que você possa viver essa fidelidade todos os dias. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e vocês podem deixar aqui nos comentários o que você mais gostou. Então é isso. Tchau!